Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma live começando. Hoje vamos fazer uma live com a Esther, né, nossa cofundadora aí da Trilhar, uma educadora de muitos anos de experiência, vai estar prestigiando a gente aí com conhecimento. Vamos falar um pouquinho desse meio escolar, quantas vezes a gente fica se sentindo sozinho, mesmo atuando em equipe, né, em comunidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Enquanto o pessoal não chega, enquanto o pessoal chega, né? Enquanto o pessoal chega, eu deixo a pergunta aqui. Você já se sentiu sozinho, mesmo atuando em equipe? Comenta com a gente, deixa aí sua resposta. Fala aí como é que estão as interações na escola, a relação com o gestor escolar, tão importante, né? Essa comunicação, esse meio de interação dos professores, dos educadores, de toda a equipe, né? Não só professores, educadores, mas também, né, do pessoal que trabalha aí na manutenção da escola, né? Todos os servidores que estão em contato, porque todos são uma grande equipe, né? Então é super importante. Vou aceitá-la. Estherzinha, vamos lá. Olá, boa noite. Olá! Eita, o Instagram já tá dando problema já. Não tô te vendo, mulher. Não, mas eu tô te vendo, tá tudo Então tá tranquilo. tudo bem, bora Então, lá. bora. Então, boa noite. Eu sou a professora Maria Esther, sou educadora parental, sou da Trilhar, junto E você com a estava falando Morgana. aqui, né, que você é cofundadora da Trilhar junto comigo, né? Nós criamos a Trilhar com esse intuito maravilhoso de paramentar pais e educadores na educação das crianças, dos adolescentes, prepará-los aí para esse mundo tão cheio de inovação e de novidades que tem vindo, né? Então a gente está aí para ajudar, né, para colaborar com ferramentas, com um repertório bastante interessante na educação, na criação dessa nova geração. E aí eu também lancei já para eles a pergunta aqui, né, se o pessoal já se sentiu, né, se esses educadores já se sentiram sozinhos, mesmo atuando em equipe, mesmo estando ali numa escola cheia de gente, né, de alunos, de outros professores, de servidores, os gestores, né, toda a equipe pedagógica, é um mundo de gente que está envolto aí nesse meio escolar, mas muitas vezes a gente tem aí os educadores se queixando, né? E não é à toa dessa solidão. Então, hoje a gente colocou nos nossos stories ali uma enquete também, trouxemos algumas pesquisas, algumas manchetes de jornais que falam sobre essa solidão e esse adoecimento mental dos professores, dos educadores de uma forma geral. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da tua experiência, né? Você que é uma educadora aí de longa caminhada, né? Você conviveu aí um tanto em escolas. Eu acho que você podia trazer um Uhum. pouquinho para a gente de como é esse meio, de como as coisas mudaram, né? Acho que você passou por várias gerações, né? Então são 30 anos de sala, de aula, não só de sala, mas dessa convivência no meio escolar. Então pegou várias gerações, né? Eu mesma já tinha idade para ser sua aluna. Vamos parar com essa conversa? É para falar de idade, Sem então? É isso? ofensa, né? Por favor, Morgana. Pois é, verdade. É bastante tempo mesmo. 30 anos dá para a gente passar, né? Assim, dá para ter bastante experiência nisso. E eu vejo que essa questão, por exemplo, da solidão, primeiro entender a solidão, né? O que, que é solidão, a diferença entre solidão e solitude. A solitude, na verdade, é aquela ação que eu estou sozinho, mas por escolha, né? Então, às vezes eu escolho me afastar, ficar longe, ficar sozinho. Isso não é solidão, isso é solitude, é uma escolha, né? Não é um sentimento. A solidão é sentimento, né? É um sentimento que a gente tem mesmo estando em muitas pessoas, não pertencendo àquele lugar, né? Não reconhecendo aquele lugar como da gente, não se vê, não achando que as pessoas reconhecem a gente,
né? Então, aí é se sentir sozinho mesmo, né? Em escola, eu acredito que em os trabalhos, em todos os lugares deve ter isso. Dentro de casa, na família, muitas vezes a gente sente essa solidão também. Às vezes está lá com todo mundo e está se sentindo sozinho, né? Mas em escola, né? Hoje a gente vai falar especificamente de escola. Em escola é uma coisa assim que é muito doído. Quando a gente chega numa escola e a gente não se... você sabe, Morgana, você falando das experiências aí que eu tive, e eu estava lembrando de um fato. Numa determinada escola que eu trabalhei, o fato é, assim, as pessoas se conectavam, faziam grupos pelo regime de trabalho. Por exemplo, quem era padrão, né, quem era concursado muito tempo, já era da prata da casa, era um grupinho. Né? Quem chegava lá, que era de repente era um contratado, de um regime diferente, que chegava, muitas vezes não conseguia, porque ficava já aqueles grupos, formavam grupos, sabe? E a gente se sentia, quando você chega num lugar desse, você chega, e já tem determinados, até em alguns lugares, até o lugar onde as pessoas sentam. Uhum. Até o lugar para tomar café, já aquele, não, lá ali não senta, que ali é sabe? Então, assim, Uhum. e você vai convivendo, você não se sente pertencente, né? Então, a solidão começa a bater, porque você Traz começa a um se sentir conceito assim. muito legal, né? Eu acho que nós que trabalhamos aí com essa educação respeitosa e consciente, né, com essa parentalidade toda positiva, e a gente trabalha muito com a disciplina positiva também. E aí, um conceito da disciplina positiva fala sobre isso, né? Sobre todo ser humano tem a necessidade de se sentir pertencente e aceito. Então, quando a gente não se sente pertencente e aceito nesse meio em que a gente está, aí a gente fica ali nessa solidão, né? Esse sentimento de estar circundado por muitas pessoas, mas não estar se sentindo ali incluído, né? E como isso é difícil, como isso é doído, né? E é uma situação que não é pontual, não é um dia, outro dia, ou esporadicamente, né? São anos e anos e anos, né? Hoje à tarde você trouxe também outro ponto que eu achei muito interessante. Você falou da grande rotatividade desses professores, né? Não sei se você Sim, consegue sim. dizer E aqui quando isso começou a acontecer, a partir de que momento, isso teve a ver com pandemia, o que acontece com essa grande rotatividade, né, de professores, de educadores, os gestores pulando de escola em escola também. isso, eu vejo que assim, ó, essa questão que eu coloquei aqui, né, é uma questão, né, da solidão, de você não se reconhecer às vezes, né, se sentir à parte, mas eu percebi que assim, ó, depois da pandemia, antes a gente tinha isso, mas depois da pandemia, que a gente voltou para a escola, e aí depois com esse plataforma, porque a gente tem que dar conta, aí tinha que dar conta, aprender, dar conta das plataformas, dar conta da cabeça dos alunos, um aluno que vinha trazer um problema, outro, e tudo aquilo, e todo mundo no mesma, e muita sobrecarga, né? Então, assim, as pessoas começaram primeiro que elas tinham as questões dela, né? E aí, eu vejo que aí você não tem com quem conversar. Porque é tanto a sobrecarga que quando as pessoas vêm conversar com você, e isso não é culpa da gestão, não é nada disso, mas assim, quando faz uma reunião para falar com os professores ou alguma coisa assim, é trazer uma demanda, né? E assim, e aí você vai pegando demandas, e você não se sente, e assim, não tem contato, não tem relação com outras coisas. De repente você tem um projeto super legal que você quer trazer, porque a gente que é professor, a gente está em sala de aula, a gente é inventivo, é criativo, tem um monte de ideia, a ideia está borbulhando. E aí a gente pensa em ir falar, mas não tem nem para quem falar, né? E quando a gente fala dessa rotatividade, assim, é muita gente que vem e vai, quando você consegue formar um elo, parece que já bagunçou tudo, e aí é muita coisa.
né? Eu até comentei, né, comentei com você uma determinada situação, dessa questão da rotatividade, que eu fiquei afastada um tempinho, eu acho que outros professores também devem ter percebido isso, quando fica afastado um pouquinho da escola, né, quando eu fiz o PDE, eu fiquei um ano afastado, né, estudando e tal, e quando eu voltei para a escola, olha, eu estava na escola de 2000, fiquei nessa escola 25 anos, e isso foi em 2010. Então, era 10 anos que eu estava nessa escola, né? E quando eu voltei, era como se ninguém me conhecesse e eu não conhecesse ninguém. Eu cheguei, mas realmente, aquele lugar que eu tinha estado 10 anos, assim, eu não sei, as pessoas não me conheciam. Oi, tudo bem? Assim, como se fosse uma pessoa nova ali, como se não... Porque essa questão da rotatividade, muita gente nova, que eu também não conhecia, eu voltei, era uma outra escola. E aquilo, parece que assim, a gente não consegue formar, não conseguia formar laços, né? E aí, assim, grupos, né? Porque a gente que é ser humano, a gente gosta de estar junto. E a criatividade vem, né? A gente elabora junto, não faz sozinho, né? Na escola a gente não faz sozinho, né? Porque isso nos Então, mantém motivados, né? Como se manter motivado nesse ambiente em que não há os nós, né? E os nós que eu digo somos nós que fazemos essa ligação um com os outros, né? Então, que nos mantemos pertinho, grudadinho, de forma a contribuir para um crescimento como um todo, né? Então, trocar experiências, atividades, projetos, né? Tantas coisas. E até experiências com os alunos em sala de aula, né? Puxa, eu vivenciei isso, eu lidei dessa forma, daquela forma, foi assim. Eu acho que isso é uma troca muito bacana e que eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, né? Sobre a sala dos professores também, né? então, a sala dos professores eu acho que é o lugar, porque assim, é o momento que a gente vai para conversar com os nossos, no momento do intervalo, né? E aí, se você não conhece ninguém, se você não. Assim, essas pessoas não. Já tem aquele grupinho aqui, aquele ali, você fica meio assim, a gente, né, acaba ficando, né? E aí, vez ou outra, na hora do intervalo, vem lá alguém para dar um recado, né? É um vendedor, agora acho que não tem mais isso na escola, né? Mas é não sei quem aqui, é um recado ali, é alguém para trazer um negócio aqui, é te cobrar de alguma coisa aqui, e aí você mal tomou o café, já bateu o sinal, você tem que sair. E vai se segurando, né? E a gente vai segurando isso. Só que em algum momento isso explode, né? E você sabe, mas sobre isso, Morgana, eu tive uma experiência muito legal na escola Maria José Balzanello Aguilera, com o diretor Norberto, que foi uma experiência assim que eu acho que foi fantástico. Então, na hora do intervalo, era isso, na hora do intervalo, vinha recado, era aquilo, né? Não dava tempo de. E um determinado momento lá, alguém, né, foi conversar com ele porque a gente não estava conseguindo tomar um café na hora do intervalo. O que ele fez? Ele proibiu qualquer recado das pedagogas, qualquer recado na hora do intervalo. Ele não daria nenhum recado. Não adiantava vir lá, às vezes vinha gente lá do sindicato, vinha de não sei de onde, algum vendedor, alguma coisa, de livraria, na hora do intervalo, não. Então, o que ele fazia? E isso, gente, isso é coisa do gestor. Olha que sensibilidade de entender que aquele momento é um momento que eu preciso para tomar meu cafezinho, para trocar ali com os meus pares, conversar alguma coisa, tentar alguma relação de amizade, se eu não estou tendo, né, conversar alguma coisa, é o meu momento ali, né, esses 15 minutos, porque nem no intervalo, nos 15 minutos do intervalo, a gente tinha intervalo, porque era a gente falando, recado, e aí você voltava, catava as coisas e ia embora, mesmo, né, então ele fez isso, e aí o que ele fez? Ele disse o seguinte, se eu tiver algum recado, né, do pessoal, os pedagogos, ou se eu tiver algum recado para os professores, bateu o sinal, aí batia o sinal para o intervalo, né, avisava, lá que ia ficar, os alunos iam ficar 10 minutos a mais, e aí ele dava o recado, aí o pedagogo vinha e dava o recado, né, e aí terminou,
pegou as coisas e sai, ninguém fica enrolando, né? E vai todo mundo para a tua sala. Mas, assim, é uma sensibilidade. Então, a gente percebe que, assim, essa questão da solidão, ela não acontece num dia. Ela acontece em vários episódios. Por que eu tô falando dessa questão do cafezinho? Porque hoje eu não consigo conversar com ninguém, amanhã eu não consigo passar a transmitir aquela ideia que eu tenho para o outro, porque é muita demanda. No outro dia chega alguém para conversar comigo, eu vou falar alguma coisa, mas na verdade é uma demanda que a pessoa precisa, uma cobrança de alguma coisa, né? E aí essa cultura que a gente tem de dar conta de tudo, né? Né? É até pela questão do mérito, né? E Uhum. questão de competitividade também, enfim, cada um tem aí as suas demandas, e aí a gente acaba, vai somando, 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 e aí a gente começa a não pertencer mais, se sentir pertencente àquele lugar. Não quer nem estar ali naquele lugar, porque não faz sentido pra gente. Não tem Uhum. sentido. E eu vejo também, Morgana, que isso eu acho que é uma postura muito do gestor. Porque o Eu ia professor, da falar que você forma trouxe para jogo como fala, agora o gestor, né? Porque o gestor é uma figura importante nesse jogo todo armado aí, né? Então ele é uma figura de extrema importância. sim, porque o professor, com esse monte de demanda, demanda daqui, demanda dali, não dá tempo não dá tempo da gente fazer nada. Nem da criatividade, às vezes não dá tempo de usar. Uhum. Porque não, você tem que preencher não sei o quê, fazer não sei o quê, dar conta de não sei o quê, tananã, 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 tananã. Se não tiver alguém olhando por essas criaturas que estão ali e falar, para um pouco. Vamos, vamos fazer uma reunião, dá até gelo na barriga, porque vem mais coisa. O que vem agora? Né? Então, veja, a gente vai adoecendo. Não Uhum. tem como, né? Não tem como. Então, eu vejo que passa muito por essa sensibilidade, essa humanização do gestor, dele parar e olhar para o professor. Por quê? Porque quem faz a roda rodar ali é o professor. É gente, não é só o professor. Não é só o professor. Uhum. São pessoas, são humanos, seres humanos. E se não parar para olhar para os seres humanos, sabe? A coisa não vai acontecer. Vai acontecer, mas vai acontecer como? Da forma como que está acontecendo agora, com pessoas doentes, e como é que uma pessoa com essa carga toda vai chegar numa sala de 25, 30 alunos, adolescentes, ou mesmo que sejam os pequenos, como é que a gente vai dar conta de estar inteiro ali do quanto que eles precisam que a gente esteja inteiro, porque também eles têm toda uma demanda, Uhum. né? Então, essa humanização, sabe? Então, essa solidão, ela vem da falta da humanização, porque o ser humano nasceu para estar junto com outro ser humano. Uhum. E o quanto isso traz de prejuízo, né? Essa falta de humanização, a sensação de invisibilidade, a falta do reconhecimento emocional, né? A desmotivação, o distanciamento dos alunos, e aí vai virando uma grande bola de neve, porque aí a gente está falando de profissionais desmotivados, profissionais que não se sentem valorizados, que estão ali invisíveis perante toda aquela gestão, né? E que precisa entrar em sala e atuar, né? Então, é, passar conhecimento, lidar com as demandas, com os grandes desafios que as crianças e adolescentes têm, trazer informações e todo dia são coisas novas, é um mundo que está constantemente em atualização, né? E o professor, ele precisa dar conta de muito mais do que passar o conteúdo, né? E aí a gente fala da importância desse gestor ter esse olhar apurado para esse educador, que esse educador precisa não só de atualizações, né, de conteúdo, de vivências, né, de formações. Eu acho que tem um termo específico, talvez, né, para ali que eles falam em formação, quando a gente fala de escola, mas o quanto é importante a gente lidar com as habilidades socioemocionais desse educador também, para que ele seja capaz
de atuar também com os alunos, para que ele seja capaz de gerir aquilo que ele tem sentido, né? E não são somente ações pontuais, eu vou fazer um fim de semana de lazer, eu vou ter um pouco mais de autocuidado, eu vou fazer atividade física, vou procurar terapia. Tudo isso é super importante, né? A gente deve valorizar todas essas ações. Elas completam, né, todas as estratégias. Porém, se o ambiente de trabalho, se aonde o profissional está inserido, não é um ambiente que favorece essa, é, esse pleno desenvolvimento dele enquanto educador, na sua plenitude da ação, de nada disso adianta, né? Porque fica uma coisa meio manca. Então, a gente precisa falar da importância do reconhecimento desse profissional. O gestor, ele precisa chamar esse profissional de cantinho, conversar e ouvir. Ei, como é que você está? Como é que está a tua atuação? Como é que você está gerindo os desafios de sala de aula? Como é que você está trabalhando com as dificuldades? Como é que está a passagem do conteúdo? Como é que está a turma? Né? Como é que Você você sabe, está Morgana, diante de tudo isso? você sabe que eu acho que esse tipo de informação, como é que tá, eu acho que talvez não seja sobre isso. Eu acho que talvez seja perguntar como é que você está. Uhum, Ponto. uhum. Porque se eu digo assim, como é que você está gerindo o conteúdo, eu já estou cobrando. Uhum, verdade. Uhum, Não é? E vamos entender também que o gestor também é um professor. uhum, Também está né? Também está sendo cobrado, né? O gestor está sendo cobrado também. Porque a gente está falando, o gestor ele precisa ter essa questão da humanização. Ok, uhum, e pensar no professor, porque é ele que está ali, acima ali, para pensar nisso, né? Mas que também, ele também tem que ter alguém olhando por ele também, porque ele dá conta, não é só do professor. E aí, de todos os seres humanos, todos que estão ali. Os funcionários uhum, da cozinha, os funcionários da limpeza, os funcionários, todos. E a gente percebe que há uma insatisfação muito grande. E assim, não é só a escola que está assim. É que nós estamos vivendo um momento ímpar. Não existiu na humanidade um momento como esse. É único. uhum, Tá, e aí como é que a gente faz? Vamos pensar juntos. O que não dá para fazer é esquecer o ser humano, é usar a máquina como outras coisas, é coisificar o ser humano. Isso não dá para fazer. Não, isso não dá para fazer. Então, como que a gente pode fazer? Né? Essa relação, ela precisa ser construída juntas. Né? Os professores, os educadores daquela escola, entender que também o gestor tem essas demandas, o gestor, e aí ir construindo juntos essas coisas, né? Por isso que não dá para construir nada, não dá para ser nada sozinho. Coisa que vem por lei, baixou uma lei lá, um decreto e tem que ser feito. Vai lá para a escola e é assim que a coisa acontece. Tem que fazer. E fica todo mundo doido, desesperado, tem que fazer, e tem que correr, e tem que dar, tem que ter 100% de presença, tem que ter não sei o quê, tem que fazer mais não sei de quê, tem que fazer? Tem. Beleza? Tem, gente. Não, não dá, não estamos falando para não fazer, não. Porque é a demanda que tem. Mas como é que a gente pode fazer tudo isso sem se desgastar juntos, tá todo mundo junto? É entender que estamos todos juntos. Tem o líder, o gestor ali, ele é o líder. Ele não é chefe. O chefe manda uhum, para baixo e quer que todo mundo. Ele é líder. Vamos fazer junto? Como que a gente pode fazer? Obviamente que não dá para a gente juntar todo mundo e fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Converse com algumas pessoas, começa a conversar com um, com o outro. Ninguém sabe tudo. A gente não sabe tudo também. A gente está uhum, aqui pensando juntos, né? Assim, nos oferecendo como um olhar de fora
para estar trazendo alguma coisa como reflexão, porque a partir de um pensamento, de uma reflexão, a gente vai construindo outras coisas, né? Uhum. Então, é legal a gente pensar sobre isso. Então, né, tem, né, os professores que quiserem colocar comentários, né? Porque as pessoas se sentem assim, a gente se sente sozinho, um lugar que a gente não pertence àquele espaço, né? Não se sente, porque a gente tanto faz eu estar como está o fulano, eu não tenho a minha exclusividade, porque o ser humano é único. E cada um tem um teu jeitinho, a tua coisa, e tem que ser ele ali. Mas não, tanto faz ser fulano, fulano, fulano. O negócio é fazer. Faz, faz, faz. Uhum. Né? Então, como que a gente pode pensar junto, né? Para não adoecer todo mundo e virar um caos, né? Porque em muitos lugares tem até administrado legal esse caos, mas tem alguns lugares aí que a gente tem percebido que o caos está instalado. Uhum. Porque a gente fala muito de uma cultura escolar que se cobram muitas metas, né? E não se fala em relações verdadeiras. Então, esse pensar em conjunto, achar soluções em conjunto, é muito importante, né? Então, essa proximidade, como você disse, que o gestor seja um líder, né? E não seja simplesmente um chefe, né? Uma relação extremamente hierarquizada, né? E vertical, mas que se fale em relações horizontais e que se estabeleçam boas relações para que achem junto, em conjunto, a solução. Então, esses diálogos de cuidado, como você mencionou muito bem, né? O como você está, né? É super importante, né? Um elogio real, né? Um reconhecimento. Hoje nós colocamos também ali no nosso stories, né? O reconhecimento de uma professora, né? Por meio de uma família, né? Então, foi ali a Secretaria de Educação, foi reconhecer o trabalho dessa profissional, quanto isso é importante e quantos outros profissionais que trabalham de uma maneira linda, porém passam despercebidos, né, de tantas outras famílias. Então também a gente precisa falar também dessa peça que é a família nesse meio todo, de trazer esse reconhecimento para a gestão escolar, de dar esse feedback para esse profissional, né, de poxa, tá legal, tá rendendo, tá motivado, a coisa está acontecendo, né? Então é tudo uma grande engrenagem que está envolvida nisso tudo, né? E ter as parcerias, né? Ter esse apoio também de outros educadores, né? Ter uma rede de apoio é super importante, né? Então você falou ali também dessa cultura de executar tudo sozinho, né? Então é importante que a gente saiba tecer as relações, que a gente saiba estar presente, estar nesse local de presença, e de presença não somente nossa, mas de estar junto do outro, né? E fazer a colaboração para o trabalho ser um trabalho bacana, pensando num bem maior que a gente está fazendo, né? E aí, quando tudo isso, quando todas essas arestas, elas se encaixam, elas estão aparadas, né? Tudo faz muito mais sentido, né? E aí a coisa começa a acontecer. Uhum. E assim, né, para quem está aí se sentindo sozinho, né, se sentindo, né, de repente desmotivado, não reconhecendo, não se sentindo pertencente ao local onde está, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E tá tudo certo também, gente, porque e se a gente fizer alguma coisa errada, não tem problema, a gente vai e conserta. Tá tudo Uhum. certo. Nós somos seres humanos. É que a gente quer ser perfeito, né? A gente não quer errar nunca. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E admitir isso, me que errou, tá tudo certo, né? E tá tudo Sim, certo. ninguém precisa dar conta de tudo sozinho, né? E nem precisa colocar a culpa nas costas e carregar esse fardo, né? Sim, sim. É essa questão do fardo, né? De se culpar o tempo inteiro, né? Às vezes fica se culpando o tempo inteiro. Ai, o que que eu fiz de errado? E
né, tudo que vai, porque tem que ser perfeito, porque tem que... É, obviamente que a gente vai fazer o nosso melhor sempre, né? Tudo isso. Mas tudo bem se de vez em quando tiver que refazer, tá tudo certo, né? É, e a gente que que é professor, a gente tem muito essa questão do cuidar do outro, de estar junto com o outro, de pegar os problemas dos outros, além de todas as plataformas que tem que dar conta, das redação não sei o quê, dos matific, dos não sei o quê, 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 ainda tem mais os problemas dos colegas ainda, né, que vem, e a gente vai, e vai carregando, e só que uma hora, se a gente não cuida, ela vai, ela explode. A Em gente algum precisa, lugar. em algum lugar isso vai. Em algum lugar, Uhum. né? Isso. Mas assim, a gente está aqui para trazer esse bate-papo, na verdade, né? Essa conversa aí com vocês. E quem quiser sugerir temas, né? Conversar com a gente, falar alguma coisinha aqui com a gente, tá tudo certo, tá? Nós somos da Trilhar, segue a gente no Instagram, quem não está seguindo ainda, e a gente está à disposição dos gestores, das escolas, né? Para a gente conversar, para falar do nosso trabalho, né? Como que a gente pode ajudar, né? Onde que a gente pode, né? A gente faz oficinas, palestras, né? Vocês podem sugerir temas, né? E a gente Uhum. trabalha esses temas, pode ser com os alunos, pode ser com os profs, pode ser com os funcionários todos, com os pais, conexão família e escola, que isso é muito importante, tá? Então, chama a gente, vamos conversar, vamos construir isso juntos. É isso aí. Estamos à disposição. Na bio tem as nossas redes de contato ali, nosso telefone, e-mail, tudo certinho. Grupo para os educadores, grupo para os pais. Então, fiquem à vontade. Acessem a bio e venham conosco. Obrigada, Esther. Obrigada, Morgana, obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.